Fala galera do Futeboleiro, Marcinho Reis aqui na voz, hablando com vocês, falando tudo sobre futebol internacional, nacional. Falamos ao longo das nossas lives aí, né, sobre a votação do Corinthians, que hoje agora tem um novo presidente, Augusto Melo, desbancou a renovação e transparência, suas coligações, um grupo que ficou no poder por 16 anos, e agora Augusto Melo da oposição é o novo presidente do Corinthians até o final de 2026. Mas antes de pensar lá em 2026, 2025, 2024, o Corinthians precisa resolver sua vida em 2023. Isso porque o Corinthians ele poderia ter matado o jogo na última sexta-feira, ter ficado tranquilo, ter já feliz ano novo, boas festas para todo mundo, e acabou se complicando demais. O Corinthians teve o Bahia, recebeu na sua casa, onde nunca havia sido derrotado. O Corinthians ele perdeu a última vez para o Bahia em 2008, em setembro de 2008, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E coincidentemente, o técnico daquela hora era o Mano Menezes, o técnico que perde agora também nessa última sexta-feira. Não foi uma derrota, foi uma goleada de 5-1 em casa, que o Bahia não fez força e poderia ter feito uns 5, 6, brincando. O Bahia poderia ter goleado muito o Corinthians. Deu sorte de ter tomado só 3 no primeiro tempo. Depois o Bahia fez 2 e ficou por isso mesmo, ficou barato essa conta. E agora o Corinthians se complica. O Corinthians está com 44 pontos, o Vasco que empatou está com 42. Todo mundo colando no timão. O Bahia está a 3 pontos. Então o Corinthians, nesse momento, corre risco de ser rebaixado. A realidade do Corinthians hoje, nesse momento, é essa. O Corinthians corre risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai ter um confronto extremamente difícil nesta próxima terça-feira, que é um jogaço contra o Vasco da Gama, que também está nessa situação, como falei. O Vasco está a 2 pontos do Corinthians. Se o Vasco vencer, o Vasco ultrapassa o Corinthians. Se o Bahia também vencer o seu jogo, também ultrapassa o Corinthians, é ele que entra na zona de rebaixamento. Então o Corinthians ele está com a corda no pescoço nesse momento no Brasileirão. Ele vai fora de casa enfrentar o Vasco. O Corinthians é um péssimo mandante nessa edição do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro, no São Januário. Se perder, pode estar entrando na zona de rebaixamento. Se vencer, acho que ganha mais um respiro, chega a 47 pontos, e aí é outra coisa, um outro momento. Mas o Corinthians, nesse momento, ele vive sim uma preocupação, que é poder estar sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha que ter ganho o jogo na sexta-feira, em casa. E agora tem essa pedreira pela frente, que é o Vasco fora de casa. Depois o Corinthians ainda tem mais 2 compromissos para encerrar essa tabela do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Internacional em casa, um jogo que tem 1000 anos que só empata. Corinthians e Internacional só sabe empatar. É 0x0, 1x1, 2x2, mas só empate. Só empate, ninguém ganha. E depois encerra a sua participação no Brasileirão contra o Curitiba, fora de casa. O time está tentando uma liminar para poder saber se vai estar com portões abertos ou não, já que tomou a suspensão no jogo contra o Cruzeiro. Então, expectativa é para poder saber se o Corinthians vai chegar até lá na última rodada, brigando ainda para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Que se espera que não, que vença esse jogo dificílimo, que eu acho que o Corinthians não vai vencer o Vasco fora de casa. E aí, depois tem esse confronto com o Internacional e encerra só contra o Curitiba. Então vamos aguardar aí para saber como vai ser a vida do Timão nesse restante de temporada. É isso, rapaziada. Marcinho Reis aqui, hablando sempre com vocês tudo sobre o futebol brasileiro e internacional. Tamo junto!